Vamos agora à nossa contagem regressiva. Tá no ar mais um especial Novas Riquezas do Piauí. Caravana Novas Riquezas. O Piauí que você nunca viu. Olá, muito boa tarde a vocês aí do estúdio, Dani e Shirley também. Vocês anunciaram agora há pouco os resultados do leilão realizado pela Agência Nacional de Petróleo, que leiloou hoje nada mais nada menos do que 266 blocos em 22 setores e 10 bacias sedimentares no Brasil. Aqui na Bacia do Parnaíba foram 22 blocos oferecidos e essa área é uma área muito grande de 88 mil quilômetros quadrados. A Bacia do Parnaíba é considerada a nova fronteira pela Agência Nacional do Petróleo. E o Piauí faz parte, claro, desse novo projeto, desse novo processo de exploração de gás e petróleo no Brasil. Nós estamos hoje falando exatamente da base de operação da SAI Exploration. É uma empresa canadense que está fazendo o levantamento geofísico do solo. Começa a fazer isso no próximo domingo. O que é esse levantamento? É como se eles estivessem fazendo um raio-x ou, para ser ainda mais detalhado, um ultrassom do solo nessa região de Floriano. Até agora são 70 pessoas que já estão trabalhando aqui na área e 30%, 35 pessoas são aqui mesmo da região. Nós temos aqui comigo o Márcio. Márcio, chega aqui, por favor. O Márcio é o coordenador da Ouro Preto, operadora de petróleo, que contratou exatamente essa empresa para fazer esse trabalho inicial. Quando a gente fala de exploração, antes de mais nada, a gente tem que falar de pesquisa. E esse é o primeiro passo que vocês estão iniciando a partir desse domingo. Sim, nós o ano passado fizemos uma sísmica regional e agora vamos começar uma sísmica de detalhe. Isso significa exatamente o que para o nosso telespectador entender? A partir de algumas áreas a gente está detalhando mais ainda essa subsuperfície. Para fazer a exploração, ou seja, para que haja a perfuração e depois a exploração mesmo dita, que é o trabalho de vocês, né? Primeiro a gente tem esse trabalho aqui atrás, que eles estão fazendo agora, por exemplo. Eles estão fazendo o teste nos equipamentos, que vai iniciar a primeira etapa de levantamento geofísico, que é a parte de topografia, que é a locação das linhas sísmicas. Isso só em Floriano ou tem mais municípios aqui na região? Não, vão ser total aqui no bloco 137, pega Nazaré, Oeiras, Floriano, Arraial, Francisco Aires e São Francisco do Piauí e Amarante. No bloco 151, Ribeiro Gonçalves e Landre Salles, Canaveira e Sebastião Leal. E no 65, Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro. Márcio, eu sei que esse é um trabalho bem minucioso, né? Um trabalho bem detalhado, até porque qualquer tipo de exploração, é claro, como a gente já falou aqui, inicia sempre com a fase de pesquisa, que é a fase que vai garantir que as empresas, né, que a operadora, no caso, tenha sucesso nesse seu empreendimento aqui no estado. Mas tem perspectivas, ou normalmente, esse tipo de trabalho, onde vocês já fizeram em outros estados, quanto tempo se leva desde essa fase de pesquisa até o momento do início mesmo da exploração? Olha, Cíntia, eu acredito que mais uns 2 anos, pelo menos. O processo é um pouco demorado. Aí depois, quando começa, o que de fato acontece? Tem aqui uma cidades do Maranhão, que já estão bem adiantadas, já passaram dessa fase da pesquisa. O que pode significar, por exemplo, para uma cidade, para um estado, esse tipo de exploração? Muita riqueza, desenvolvimento, novos empregos, muita perspectiva para a região, para os municípios e para o estado e para o país, né? Hoje o gás é utilizado, ele tem uma utilização ampla, claro, mas assim, qual é o principal objetivo das operadoras ao fazer a exploração de gás? Energia, transformar em energia. Esse é o nosso grande objetivo. Então tudo vai terminar na energia. Isso. Por exemplo, no Maranhão já tem início desse trabalho, termoelétrica. Isso, lá já tem uma termoelétrica que esse gás alimenta essa termoelétrica. Tá. Então, basicamente aqui é a exploração de gás, em relação ao gás natural, né? E em relação ao petróleo? A gente também tem essa expectativa. Eu acho que só os resultados é que vão poder nos dar essa resposta, né?
E como a gente viu, a Ouro Preto, né, que é a operadora aqui dessa área, ganhou hoje mais lotes nesse leilão da ANP e começa a operar também, né? Começa a trabalhar. É um novo trabalho, porque esse é resultado do leilão de 2013 ainda. Positivo. Aí vai começar todo um novo planejamento sobre esses novos blocos. Tá certo. Então, Márcio, muito obrigado. Bom trabalho para vocês também. Bom trabalho para o pessoal da SAI, que são várias empresas. Como a gente pode ver, tem a Ouro Preto, que é a operadora, e outras empresas de pesquisa são contratadas. Por isso que é muito grande a geração de emprego. Todo esse pessoal, embora a empresa seja canadense, mas é uma mão de obra nacional. E a empresa acaba também contratando pessoas nas cidades onde elas estão trabalhando. Isso também está acontecendo com uma outra grande obra que também terá um objetivo de fazer o escoamento não só da safra agrícola, mas também da produção mineral. A gente fala da Transnordestina, os operários que estão trabalhando nos locais onde acontecerão as estações no estado do Piauí, já montaram inclusive os primeiros trilhos aqui dentro do estado. A gente esteve lá, nós pisamos no trilho do que será a ferrovia, uma espécie de redenção do Nordeste. Luan não faz ideia de quantas vezes já repetiu esse gesto: fotografar, identificar e arquivar as rochas, de modo que elas possam ser facilmente encontradas quando os geólogos precisarem delas. São centenas de caixas espalhadas no galpão. Quando algum geólogo chegar aqui pedindo uma pedra e descrever essas características desse lote, você sabe exatamente onde ele está? Sei exatamente onde ele está. As pedras chegaram aqui depois de serem escavadas pela sonda, um trabalho que a holding SRN Pesquisa iniciou em 2002. A prospecção, em sua fase final, indica a presença de ferro nas regiões de Fartura e São Lourenço. Resta agora encontrar interessados em abrir as minas e fazer a exploração mineral, uma atividade lucrativa que encontra uma barreira: a dificuldade de escoamento dessa produção. Você tem corredores hoje no Brasil bastante eficientes, como é o caso da Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória Minas, que conseguem escoar a produção mineral com velocidades bastante atrativas. No caso da Ferrovia Transnordestina, a gente prevê uma velocidade de projeto de 80 km por hora e uma velocidade operacional em cerca de 60, o que isso é bastante satisfatório para esse tipo de produto. E quando a gente compara isso com outros países, a gente vê que é uma velocidade bastante adequada para a tecnologia atual, para o transporte ferroviário de carga, principalmente granéis minerais. A solução está nos trilhos da Transnordestina, como explicou o técnico da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Na região Nordeste, a malha ferroviária é precária e o transporte rodoviário é mais caro e menos eficiente quando se trata de volume de cargas e longas distâncias. Essas imagens são do trem que passa pela cidade de Serra Talhada, em Pernambuco. A velocidade média dele não chega a 40 km por hora. A ferrovia vai interligar Eliseu Martins, no sertão piauiense, aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Uma ferramenta muito importante não só para o Nordeste, mas para todo o país. Evolução do mercado. Produtividade da ferrovia. Nossos principais clientes. Transnordestina, acelerando o progresso do Nordeste e desenvolvendo a infraestrutura do país. Em Itaueiras, as pilastras de mais de 42 metros de altura estão sendo fincadas no solo. O desnível tornou necessária a construção das pontes, exatamente a parte mais difícil dessa obra. A construção de uma ferrovia obriga à manutenção de verdadeiras fábricas, de concretagem de um lado e de aço e ferro do outro. Cada peça é moldada por aqui mesmo. Se deixarmos Itaueira em direção à Paulistana, já encontraremos outro cenário. Aqui as pontes foram construídas e o terreno é ainda mais acidentado.
A movimentação de caminhões e operários é intensa durante todo o dia. Só neste trecho são 145 quilômetros desbravando o sertão para conseguir nivelar o percurso. A grade ferroviária também começa a ser montada. Eu estou andando sobre os primeiros trilhos que já foram assentados na obra da Transnordestina aqui no trecho piauiense. Quando os trens estiverem em atividade, eles vão servir para transportar os minérios de ferro e fazer o escoamento da safra agrícola, incluindo os municípios piauienses. Essa foi a imagem vista pela presidente Dilma Rousseff em sua visita feita aos lotes 6 e 7 da Transnordestina no mês passado. A estrutura mecanizada traz os dormentes que são fincados no chão. Em seguida, é a vez dos trilhos. Para finalizar, será feita a colocação do lastro na plataforma, que vai uniformizar a construção. A Transnordestina é uma ferrovia de bitola mais larga, para receber cargas que somarão 30 milhões de toneladas por ano. O ferro e a soja produzidos no Piauí serão escoados em trens com uma velocidade superior ao padrão brasileiro. A gente vê que é uma ferrovia moderna, uma ferrovia que vai permitir 30 milhões de toneladas por ano, com trens que andam em velocidades consideradas para os nossos padrões bastante altas, uma velocidade de projeto de 80 quilômetros, uma ferrovia em bitola larga, e a gente entende que isso trará grandes ganhos para a região Nordeste. De acordo com o cronograma seguido pela empresa concessionária, a Transnordestina Logística, a ferrovia deve entrar em operação em 2017, iniciando um novo ciclo de desenvolvimento na região. Olha, se é emocionante para mim caminhar sobre os trilhos dessa ferrovia que é tão importante para a gente aqui no Nordeste. Imagine se um dia eu puder andar nesse trem, vai ser uma emoção muito grande, mas é uma obra que de fato tem um significado muito grande para a nossa região. E vejam que tudo tem um link, a gente viu a produção, o início da exploração aqui em Floriano, vimos também que lá em São Raimundo Nonato, onde a SRN Road já faz um trabalho desde 2002 e todos têm esse objetivo, de que forma que cargas não só de minério, mas também do agronegócio lá da região dos Cerrados serão transportadas através desses trens numa velocidade de até 80 km por hora. É mais do que o dobro do que o padrão nacional atualmente. Mas a gente está numa região e continuamos falando de carga que poderia ser exportada através de trilhos. Estamos numa região produtora de mel. Lá em Picos não tem tempo de crise não, porque a exportação aumentou e o Piauí sempre subindo no ranking para tornar-se o principal produtor de mel no Brasil. E uma cooperativa é responsável pela maior parte da exportação de mel no estado do Piauí. Se esta é mesmo a pior seca dos últimos 42 anos, como explicar tanto mel no semiárido piauiense? Este apicultor, formado em agronomia, tem a resposta para tal façanha. A alimentação artificial dentro do contexto da certificação orgânica e também realizando o plantio de planta com flora extemporânea, que elas foram nesse período de estiagem. Algumas foram adaptadas para a região. Normalmente a gente faz com o mel, que não vai para comercialização, o mel de mesa, né, e um pouco de pólen, que é somente para manter mesmo o enxame vivo, para que ele não abandone a colmeia. É aqui na Casa Apis que a gente vê a diferença que faz apicultores capacitados e instrumentalizados. O supervisor de produção explica que a partir da identificação é possível rastrear o mel, dizendo exatamente de onde ele veio e quem o produziu. O mel ele já vem, né, das nossas singulares, dos produtores, já vem com a carta de garantia, né, todo identificado. A partir daí, ele é recepcionado, é separado de cada tambor, né, uma amostra. Essa amostra que vai para análise de cor e umidade e outras mais. É o número de identificação da matéria-prima, né, é o número que vai ser utilizado de acordo com as características do mel, né, as características físico-químicas dele, para a separação de um possível lote, né. É por meio desse número que é feita a rastreabilidade e a seleção dessa matéria-prima para os lotes produzidos. Nesta sala,
O mel é separado e vai passar por várias etapas, que têm como objetivo a padronização de cor e sabor. Ele inclui a centrifugação, a filtragem e a decantação do mel. Para cada processo, uma máquina diferente. Exigência do mercado internacional e uma tarefa que não é fácil, já que a cooperativa tem 950 famílias produtoras, com variação de técnicas e principalmente de plantas melgueiras. Por esses tonéis, já passaram 2 milhões de quilos de mel. Quando o mel vem para essa sala, mais ou menos entre 24 e 36 horas, desde o momento que ele chega aqui à Casa Ápice. Essa já é a fase que foi colocado o rótulo. Ele vem aqui para essa máquina, que é chamada de túnel de encolhimento. São 170 graus aqui dentro e o objetivo é exatamente, olha só, fixar o rótulo. Daqui já vem direto para a caixa, para ser empacotado, e todo esse mel que leva o selo da Casa Ápice, selo de mel orgânico, ele é comercializado aqui mesmo em Picos ou em outros estados. E o mel a granel, como a gente viu todo o processo lá fora, esse vai todo para exportação. O rigor na higienização e no controle de qualidade é seguido à risca. Aqui no laboratório, Joelma faz lâminas de mel, separando as amostras que são guardadas nessas ampolas. Elas ficam armazenadas por 2 anos. As amostras são escolhidas aleatoriamente, em 30% de todo o mel que sai do beneficiamento. Não é pouca coisa não, porque esses tonéis já carregaram 32 contêineres. E todo esse mel se transforma em dinheiro, ou melhor, em dólares. Em setembro, a cooperativa, que é a maior exportadora do estado, já superou o volume exportado em todo o ano de 2014. Em 2015, a exportação para os Estados Unidos rendeu ao Piauí 7 milhões de dólares. A previsão é de que chegue a 9 milhões de dólares até o final do ano. Com a moeda americana do jeito que está, essa conta já supera os 36 milhões de reais. No ranking piauiense, dos 4 maiores exportadores de mel, 2 são cooperativas. Nós estamos conseguindo superar a cada ano, mesmo dentro dessa questão da estiagem, mas conseguindo aumentar a nossa produção, aumentando a produtividade e o volume exportado. Então, no momento que o país passa por uma crise, onde a gente vê no noticiário a queda nas exportações, a queda na produção, graças a Deus os apicultores têm muito a comemorar. Basta comparar o ano de 2015 ao ano de 2014, que já foi um ano excelente. Então, nós vamos exportar em torno de 25% a 30% a mais do que 2014, e além da questão cambial, né, com um câmbio favorável às exportações. Então, nós temos aqui produzir cada vez mais para poder botar dinheiro no bolso dos nossos produtores, melhorar a qualidade de vida dessas famílias. Uma das coisas que fez com que eles não tivessem redução da produção de mel, muito pelo contrário, foi exatamente a migração das abelhas. Hoje eles receberam caminhões que foram doados pelo governo do estado para fazer essas migrações. Quando está muito seco no Piauí, nessa região de Picos, aí as abelhinhas são levadas em colmeias para outros estados onde existem as árvores meleiras, que no Piauí ficam secas, e elas podem se alimentar, depois elas retornam. Um trabalho muito difícil, mas que tem dado muitos resultados. E na região também, os pesquisadores já estão fazendo trabalho de estudos referentes ao mel e, principalmente, são estudos para evitar o extermínio de abelhas quando elas invadem as casas das pessoas. Isso acontece com uma frequência muito grande. Esse é um projeto que envolve professores, alunos e até o Corpo de Bombeiros de Picos. E agora, quem poderá nos salvar? Perguntou Belry Benson. Chama a patrulha! Respondeu Vanessa, prestes a ser exterminada. O diálogo, bem que poderia ser do filme B-Movie, sucesso do cinema, que mostra a dura vida das abelhas operárias, destinadas a um trabalho repetitivo, sem direito à mudança de status. Na vida real, quando um enxame de abelha aparece numa casa, por exemplo, eles são logo acionados. A solução dos bombeiros era trágica.
para as abelhas. Então, antes a gente ia triste, porque a gente ia matar as abelhas, né? A gente utilizava gasolina, né? Porque geralmente são pessoas que nos ligam, as abelhas estão o quê? Estão dentro das suas casas, tem crianças, tem animais. Então, assim, é perigoso, né? O veneno da abelha para as pessoas. Então, de uma maneira ou outra, a gente tinha que retirar aquelas abelhas. Mas este não é mais o procedimento adotado pelo Corpo de Bombeiros de Picos. Os policiais militares foram capacitados para resgatar, ao invés de exterminar as abelhas, quando elas representarem ameaça aos humanos. A capacitação foi feita pela Patrulha da Abelha, que existe de verdade aqui em Picos. Nos cursos, os bombeiros aprendem técnicas seguras de como lidar com as abelhas. Hoje nós vamos felizes, né? Vamos mais alegres junto com a patrulha para retirar esses animais e colocar num lugar protegidos, né? Com vida, para que eles possam se procriar e aparecer ainda mais abelhas. Depois de feita a remoção, é para cá que as abelhas vêm, para o apiário experimental. Se elas não estivessem aqui, certamente teriam sido mortas na hora da retirada, quando as pessoas telefonam para o Corpo de Bombeiros. E além de estarem a salvo de mais esse tipo de ameaça, as abelhas também são utilizadas em experimentos e são objeto de estudo para melhorar a cadeia produtiva aqui na cidade de Picos. Aqui foram todas salvas, foram removidas através desse novo método. Como elas estão bem calminhas, aí dá para pegar. Eu confesso que eu já fiz muita reportagem, mas é a primeira vez que eu pego assim. Posso? Pode sim. Durante esse período elas estão muito frágeis devido à escassez de alimento, às altas temperaturas. Então elas estão menos populosas e por isso a defensividade também é menor. Aliás, é por isso que elas chegam na cidade, né? Atrás de alimento. Atrás de alimento. É. Então elas estão assim com essa, digamos, mansidão, porque na realidade elas estão sofrendo também pelo efeito da seca. Então vamos deixar elas continuarem assim. Posso colocar? Como é que... Pode sim. Deixa eu só abrir um espaço aqui. Aqui elas têm alimento, tem tudo. Tem, a gente tem providenciado alimentação artificial para elas, porque e também plantado, né? Algumas coisas ao redor. E a alimentação artificial, porque nesse período a escassez de alimento no semiárido é muito grande. Você é filha de apicultores, né? O que você sabe hoje é muito diferente das técnicas que os seus pais utilizam ou utilizavam na hora de fazer esse trabalho? Na verdade, assim, a gente sabe mais a teoria, eles sabem mais a prática, né? Na verdade, é uma junção que é importante, assim, porque tem que ter a teoria e também a prática. Tem que respeitar também o aprendizado deles, né? É sim. A gente uniu o conhecimento científico às demandas dos apicultores, né? Então, tentando solucionar através da ciência os problemas enfrentados pelos apicultores. Participar da patrulha está sendo uma atividade para mim muito importante, porque além da gente estar fazendo um trabalho bom para a população, que a gente está removendo esses enxames que estão apresentando risco para a população e trazendo aqui para o apiário para fazer parte dos nossos estudos. Doutora em apicultura, Juliana é professora do curso recém-criado de Educação do Campo da Universidade Federal do Piauí. Partiu dela a ideia de criar a patrulha, um grupo que reúne professores e alunos de instituições de ensino da cidade. Eles se reúnem diariamente no Centro Tecnológico de Apicultura, um espaço que ficou fechado durante anos e hoje pretende ser um centro de estudo das abelhas. Aqui será um viveiro para o cultivo de mudas de plantas, uma das tecnologias adotadas para a convivência com a seca. A ideia da Patrulha da Abelha é mais do que somente proteger as abelhas. Isso vai mais além, vai além também porque envolve a proteção à comunidade, né, à sociedade, e também a formação de um apiário didático experimental. Porque eu posso ficar horas aqui falando para esses meninos sobre as abelhas, mas se eles não tiverem prática, eles não vão aprender. Aqui na cidade, Bee or Not to Be é uma campanha que pegou, que o diga a dupla formada pelos gêmeos Walter e Valdivino,
Filhos de agricultores, os estudantes de Química estão integrados ao projeto de preservação dos insetos. Gostamos, De início ele entrou primeiro e depois eu fui atrás dele. Já tinha afinidade pela área, né? Quando a gente prestou o vestibular, o Enem, a gente já queria essa área. Aí a gente viu que tinha um curso aqui, a gente colocou no instituto e veio para cá. Irmãos gêmeos, apaixonados por química e também por abelhas, coisas que a gente encontra quando viaja pelo sertão piauiense. E para a gente fechar esse dia hoje da nossa caravana, já que falamos de riquezas minerais, riquezas vegetais, a gente não pode deixar de mostrar uma das nossas riquezas mais conhecidas, mas que agora tem uma representação muito maior para a comunidade. Atenção, mulheres, porque vocês vão ver as belas joias que agora são produzidas lá mesmo em Pedro II com a nossa Opala, que durante muito tempo deixava a cidade das mãos de atravessadores, ia para outros países e apenas os garimpeiros ganhavam e ganhavam pouco com isso. Agora, os novos ourives que estão pela cidade, joalheiros que trabalham com ouro e com outros metais igualmente valiosos, descobriram exatamente na Opala uma maneira de também dizer tchau para a crise. É de encher os olhos. Opala de fogo de Castelo do Piauí. Aqui, a pedra mais clara é envolta em ródio negro e nesta outra peça, a riqueza do ouro amarelo. E você aí, hein, achando que toda opala era azul. Se bem que na cor mais tradicional, a joia tem um charme inconfundível. E tudo isso com a assinatura piauiense. Uma evolução e tanto para o designer desde o mapa do Piauí feito em mosaico, uma mistura de pedaços que resulta em joias mais populares. Ele aparece em pingentes do Cristo Redentor e prendedores de gravata. Desde a década de 70, quando começou a exploração, as pedras saíam daqui para serem comercializadas até fora do país e os garimpeiros ganhavam muito pouco com isso. Mas essa história começou a mudar há uma década, com o início de um processo de capacitação dos moradores da cidade. Áurea foi uma das pioneiras no design de joias no estado. Vou mostrar aqui os tipos de opala e as possibilidades que a gente encontrou. Essa, por exemplo, é a que chamamos de opala matriz. Ela é uma opala que há 20 anos atrás era jogada fora como refúgio, porque ela tem inclusão de rocha. E não se sabia como aproveitar essa pedra. Agora, a gente acaba lapidando ela mesmo, deixando o particular dela, que é a inclusão de rocha. E olha que peça maravilhosa que acaba ficando. Quanto mais sofisticadas são as joias, mais rapidamente elas são comercializadas. É que a Áurea, que trabalha há 22 anos nesse segmento, encontrou um caminho para chegar até esse mercado de luxo. O que não falta é bom gosto. Peças que seguem as tendências da joalheria moderna. Misturam diferentes elementos e pedras. Veja este brinco com 2 tipos de opala. Colocou a opala dublê com a opala matriz, que ficou uma composição muito bacana também. E todas são peças únicas, não dá para depois se conseguir uma outra exatamente igual. Esse é o dublê, que é uma lâmina fina de opala, que também, colado na rocha escura da opala, ela fica com um tom bem mais acentuado. Também é uma outra saída para lâminas muito finas de opala. E até mesmo a leitosa, que é a opala totalmente branca, que também não teria valor por ser sem o furta-cores, também é usada na joalheria porque é opala, né? Então, de opala tudo se aproveita. Ou este anel, que é a peça mais cara do ateliê, custa pouco mais de R$10 mil e já tem proprietária, assim como o pingente em ouro, brilhante e opala. Eu já tinha uma clientela muito boa em São Paulo, por conta do Piauí Sampa. Essas pessoas passaram a me ligar cobrando por que não tem mais Piauí Sampa. E veio a ideia de, então, por que não levar para você? Marque um dia com suas amigas,
que a gente faz isso. E o primeiro foi um sucesso, já ficou marcado um segundo para 2 meses depois, e eu venho fazendo isso desde o início do ano, já estou indo a São Paulo, uma média de 2 vezes por ano, tipo de 2 em 2 meses. Quando sai da produção, eu já mando foto para quem eu acho que vai gostar daquela peça e geralmente já vai encomendado, já vou levando direcionado para cada pessoa a peça separadamente. A criatividade é mesmo a saída para vencer a crise que aparece no meio do caminho. Foi o caso da mina de opala encontrada na África e que provocou uma queda no preço da pedra. Efeito dominó que prejudicou até os garimpeiros de Pedro II. Mas bastou a atriz Cate Blanchett usar um par de brincos com 62 opalas brancas e um anel da joalheria Chopard no Oscar de 2014 para o mundo redescobrir a opala e querer a pedra de melhor qualidade. E adivinhe de onde? A alternativa que nós encontramos foi ofertar as pedras que são de ótima qualidade daqui do Piauí diretamente para consumidores Brasil afora, além do Brasil ainda não, mas estamos tentando usar essas opalas que antes eram exportadas, a gente está querendo agora transformar em joias e ofertar para consumidores exigentes aqui nacionalmente. O que antes estava sendo confortável vender só as pedras, e se tornou difícil, agora está nos estimulando a produzir joias de alta qualidade. Nossas opalas são muito boas, e está nos estimulando a entrar num mercado novo e que valorizará muito mais as opalas aqui do Piauí. Bonito, né? Não basta só a gente ter uma mina de opala, a gente tem que ter a mina de opala da melhor qualidade. Esse é o Piauí. A gente fica por aqui, direto de Floriano, mas amanhã nós iniciamos a nossa viagem para o norte. Estaremos em Parnaíba, tem muita coisa boa e a gente vai mostrar para vocês também. Tchau, uma boa tarde, até amanhã.